sejam bem-vindos a mais um vídeo para o meu canal. Meu nome é Gustavo Bussolotti, para quem não me conhece, e eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre a parte de raciocínio lógico-matemático da prova do INSS no concurso agora de 2016. Pessoal, o que eu quero saber é o seguinte, como é que vocês resolvem as questões de tautologias? Se vocês olharem no edital, vocês vão encontrar lá na parte de raciocínio lógico-matemático, tanto para técnico como analista, sentenças abertas, proposições, e vai chegar uma parte que está lá, tautologias. Para quem não sabe o que é tautologia, é um estudo sobre a tabela verdade dentro da álgebra das proposições. Então nós temos conteúdo de álgebra de proposições, lá nós estudamos as proposições, dentro de proposições temos os conectivos, o estudo da tabela verdade dos conectivos, e tautologia é um caso específico de um estudo da tabela verdade, onde a gente tem somente verdadeiro no resultado de uma proposição composta. Quem não sabe disso, eu expliquei lá na terceira aula do nosso curso completo de raciocínio lógico-matemático, que é a aula de álgebra das proposições. Isso daí, beleza. Mas eu quero saber como é que você resolve essas questões. Você desenvolve a tabela verdade como um todo? Desenvolve lá todas as linhas da tabela verdade? Se você faz desse método, não está errado. Só que você pode perder um pouco de tempo na hora de resolver em uma proposição grande. Por exemplo, se você está resolvendo questões anteriores aí do CESP, eu lembro a você que as inscrições já foram encerradas, então agora é reta final, é hora de você resolver muitos exercícios e estar sempre revisando aquilo que você viu durante toda a sua preparação para chegar no dia da prova e fazer bonito. Mas voltando lá, você desenvolve toda a tabela verdade? Não está errado, porém você pode perder muito tempo desenvolvendo uma questão que é grande. Por exemplo, igual aqui, ó, nós temos uma proposição. Essa daqui não é uma proposição muito extensa, mas se você vai fazer toda a tabela verdade, você pode perder facilmente lá 5, 6 minutos desenvolvendo somente uma questão. Então, se você desenvolve a tabela verdade toda, você pode estar aí um passo atrás daquele candidato que sabe alguns atalhos para resolver essas questões de tautologia. Pessoal, é o seguinte, eu estou com o material aqui na minha mão, o material está disponível lá no meu site. Você não precisa se inscrever, não precisa fazer nada para ter acesso ao material, é só acessar o link que está na descrição do vídeo. E depois na introdução do material, eu estou dizendo que os caminhos, aí, os atalhos que nós temos para resolver esse tipo de questão é sabendo as equivalências, a distributiva e as negações das proposições compostas. Como assim, pessoal? Equivalências. Equivalência da implicação nós temos duas. P implica Q é equivalente a não Q implica não P. Observe que eu mantive o conectivo, troquei a ordem das proposições, o P veio no lugar do Q e coloquei a negação nos dois. Posso fazer a troca novamente, colocar o P e o Q? Não, já expliquei que não lá na nossa terceira aula do curso de raciocínio lógico-matemático. Depois nós temos a segunda equivalência. P implica Q pode ser escrito como não P ou Q. Certo? Então, isso daqui eu posso trocar. Eu posso colocar Q ou não P. O ou e o e, eu posso sempre fazer essa troca. Pessoal, em seguida, nós temos as negações. É importante saber as negações de todos os conectivos que nós trabalhamos. Negações dos conectivos, negação de proposição composta, é muito solicitado. Não só para a gente resolver a parte de tautologia, mas dentro de álgebra das proposições como um todo. Então, eu tenho a negação da conjunção, a negação da disjunção, a negação da implicação, a negação da dupla implicação e a negação do ou exclusivo. Certo? Então isso daqui tudo a gente já viu lá dentro da parte da terceira aula de álgebra das proposições no nosso curso completo. O que eu não dei muita ênfase lá foi nisso daqui, ó, as propriedades distributivas. Por que eu não dei muita ênfase? Porque naquele momento, como era um curso voltado para quem está iniciando na parte de raciocínio lógico-matemático, é importante, primeiramente, saber as equivalências e saber as negações. A distributiva e como fazer as tautologias através do método que nós vamos ver, isso vem depois. Depois que você já está bom nisso daqui, aí a gente parte para essa parte e como resolver os exercícios de tautologias. A propriedade distributiva diz para a gente o seguinte, a distributiva do E, ou seja, da conjunção, P, E, Q ou R. Isso daqui eu posso fazer, distribuir o P com esses fatores. E como é que fica? Eu pego o P mais o conectivo aqui e pego a primeira proposição desse lado e coloco em um parênteses. Então, ó, P e Q. O conectivo que está aqui dentro, ele vai ficar do lado de fora dos nossos parênteses. Então, ó, eu tenho novamente o P, eu vou distribuir o P, coloco o conectivo aqui da frente e pego o segundo fator. Então,
P, I, Q ou R é a mesma coisa que P e Q ou P e R. Na hora que nós resolvemos uns exercícios lá da parte de álgebra das proposições, eu até tinha mostrado isso daqui em uma questão da Fundação Carlos Chagas, onde a gente desenvolvia uma proposição como um todo. Eu me lembro disso daí, era uma proposição escrita. E eu tenho a distributiva da adjunção. Eu tenho para conjunção e para adjunção. O que eu vou fazer? Só vou trocar os símbolos, os sinais. Então aqui ó, eu tenho o E, aqui eu vou ficar com o OU, e aqui eu tenho o OU, eu vou ficar com o E. Mesma coisa, eu distribuo o P aqui, e eu chego em algo bem parecido, porém é diferente. Olha só, o sinal que vai ficar dentro dos parênteses é o que está na frente, igual que eu tinha aqui, ó, P ou Q. O sinal que está aqui dentro vem para fora, e eu pego P ou R. Então, P ou Q e P ou R. Certo? Então, isso daqui vai ser a nossa carta na manga na hora de fazer essas questões de tautologias. Primeira tautologia bem conhecida que a gente tem, uma das mais trabalhadas aí, essa daqui, ó, P ou não P. Como que a gente pode fazer isso daqui? Essa tautologia é fácil, porque a gente tem uma única proposição simples. Se você está achando que a gente tem duas por ter uma negação, você está errado, a gente tem uma só. A negação de uma proposição não vai gerar para a gente uma nova proposição. Então, se nós formos resolver isso daqui, o que eu tenho? Vou fazer pela tabela verdade. Eu tenho ó, P, não P, P ou não P. Então, ó, verdadeiro e falso. Se aqui era verdadeiro, a negação é falsa. Se aqui era falso, a negação é verdadeira. Conectivo ou diz pra gente que ele só é falso quando as duas proposições são falsas. Aqui eu não tenho nenhum caso, então eu tenho verdadeiro com verdadeiro. Isso daqui é uma tautologia. É o exemplo mais simples de tautologia que nós temos. Agora vamos partir aí para o segundo exemplo nosso, que na verdade é a primeira questão do material. Se vocês olharem lá no material, onde começam os exercícios, essa foi uma questão aplicada pelo CESP em 2014 no TJ do Sergipe para o cargo de técnico judiciário. Então eu tenho P e Q, aqui somente P e Q. Então eu tenho, no total, duas proposições, minha tabela verdade possui 4 linhas, né? Então eu tenho ó, P, Q, tenho não P aparecendo aqui e tenho não Q aparecendo lá. Depois, o que eu tenho? Não P ou Q. O que eu tenho aqui? P e não Q. Depois eu tenho a negação disso tudo. Então eu vou ter isso daqui, ó, vou colocar só o símbolo da negação, para não ficar muito extenso. E depois eu tenho isso daqui, C e somente C, com isso daqui. Vamos desenvolver até aqui, depois a gente faz o C e somente C. Então, olha, se você estivesse fazendo na prova, com a tabela verdade, é isso daqui que você iria fazer. Observe o tempo que você gasta. Isso que eu estou fazendo aqui ainda de uma forma rápida. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Não P. Não onde era verdadeiro, fica falso. Não Q. Mesma coisa, que é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Não P ou Q. Então eu estou olhando aqui, ó, não P e o Q. Então, não P ou Q. Só vai ser falso se as duas forem falsas. Ou seja, aqui. O restante é tudo verdadeiro. P e não Q. Então, eu estou olhando para o não Q e olhando para o P. Essas duas colunas. Só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Aqui eu tenho um falso, aqui eu tenho as duas verdadeiras. Aqui 2 falsos e aqui um falso verdadeiro. Aqui onde eu coloquei o símbolo, eu nego essa proposição. Então, onde era falso, vai ficar verdadeiro. E agora eu faço o C e somente C dessas duas colunas. O C e somente C, ele vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem iguais. Igual aqui, ó, tenho verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, é verdadeiro. Toma cuidado nisso daqui, é muito fácil a gente fazer a leitura falso com falso dá falso. Certo? Mas não sei somente se os sinais
são iguais, se os valores lógicos são iguais, nós temos sempre verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Pessoal, repararam que dá para a gente fazer pela tabela verdade. Porém, se eu tenho aqui mais duas, três proposições distintas, então eu tenho um P, um Q, um R e um S, por exemplo. Eu não quero chegar durante a prova e desenvolver toda a tabela verdade. Se eu tenho 4 proposições, eu tenho um total já de 16 linhas. Se eu acrescento uma terceira proposição aqui, eu já passo isso daqui para 8 linhas, eu dobro o número de linhas na minha tabela verdade. Então é muito fácil a gente errar preenchendo os valores lógicos e a gente perde muito tempo. Então, definitivamente, nas questões do CESP, esse daqui não é o melhor caminho da gente fazer. Então vamos apagar esse quadro aqui e vamos refazer essa questão de uma outra forma. Pessoal, de volta aqui então, quadro limpo. A gente vai fazer a mesma questão, só que agora utilizando as equivalências, as negações e a propriedade distributiva que nós temos para agilizar um pouquinho o processo. Se vocês repararem aí no material, tem o passo a passo de como cada questão foi resolvida. Eu vou resolver na mesma ordem com que foi feito aqui. Então, olhe lá. Na primeira questão, repare que do primeiro lado temos uma equivalência da implicação. O primeiro lado aqui, ó, que eu falo, é o primeiro lado em relação à dupla implicação. Então, é como se nós dividíssemos essa proposição composta em duas. Vamos olhar aqui ó, como primeiro lado, aqui como segundo lado. Por que a gente faz isso? Porque a gente tenta equilibrar os dois lados. Tenta colocar a mesma proposição, chegar no mesmo resultado dos dois lados. Porque na dupla implicação, se eu tenho algo de um lado e algo do outro, e eles são iguais, e eu tenho a dupla implicação no meio, isso com certeza é uma tautologia. Então, se eu chego aqui em uma proposição parecida com a primeira, igual à primeira, e eu tenho a dupla implicação, eu posso inferir que é uma tautologia. Aqui nós temos uma equivalência da implicação. Repare só, não P ou Q. Não P ou Q. É o que nós temos. Então eu posso reescrever tudo isso daqui como sendo P implica Q. Olha só, P implica Q. Aí o que a gente tem? No primeiro lado a gente tem uma equivalência da implicação, eu já coloquei. E do segundo lado temos a negação da conjunção. Negação aqui, ó, que eu estou falando, é a negação do que está aqui dentro. Então, eu tenho uma negação e aqui dentro eu tenho uma conjunção. Então, ó, negação e conjunção. O que eu vou fazer? Vou desenvolver a negação disso daqui. Ao desenvolver a negação da conjunção, eu nego o primeiro fator, troco o E pelo OU e nego o segundo fator. Só que ele já está negado. Como que eu nego uma negação? Eu removo a negação. Então, aqui ó, fica somente o Q. E aqui continua a minha dupla implicação. Ele diz pra gente ali, ó, depois, que no segundo lado nós temos novamente a equivalência da implicação. Eu não tenho, ó, negação de P ou Q. Então, a negação de P ou Q. Então, isso daqui eu posso escrever como sendo P implica Q. Então, eu tenho, ó, P implica Q de um lado, P implica Q de outro. Novamente, se eu tenho a dupla implicação e eu tenho proposições iguais em ambos os lados, isso daqui é uma tautologia com certeza. Então o gabarito nosso é certo. Pessoal, repararam como que é mais fácil, como que é mais ágil vocês desenvolverem dessa fórmula do que desenvolvendo a tabela verdade como um todo, certo? Aqui você ganha tempo durante sua prova. E tempo na prova do CESP é algo muito precioso. É muito comum aí as provas do CESP vocês não terem tempo suficiente para fazerem a prova mais a redação. Vamos para o segundo exercício então. P implica Q e R, C e somente C, negação de P ou Q, e negação de P ou R. Pessoal, como que nós vamos desenvolver isso daqui? Vou fazer a tabela verdade? Já falei para vocês que não. Observe, eu tenho P, Q e o R, eu tenho 3 proposições. Se nós formos fazer a tabela verdade, nós temos uma tabela verdade com 8 linhas. Lembra-se a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples que eu tenho. Então aqui eu tenho 3, eu tenho 8 linhas na minha tabela verdade. Eu não vou desenvolver a tabela verdade disso daqui tudo. O que eu vou fazer? Se vocês acompanharem no material, diz que no segundo lado da nossa dupla implicação, eu tenho uma distributiva. Pessoal, aqui é um pouquinho mais difícil de vocês visualizarem, principalmente quem não está acostumado. Mas observe só, vamos derrubar esses parênteses aqui, ó, da negação.
O que mais atrapalha geralmente quando vocês estão resolvendo prova é os parênteses da negação, né, para ficar mais fácil de visualizar. Somente de tirar os parênteses já fica um pouquinho mais simples. O que eu tenho? Ó, P, P, só que ele sendo negado. Depois eu tenho Q e R. Não é algo parecido? Ó, P, P, Q e R. Ó, P, P, Q e R. Depois eu tenho aqui a disjunção e a conjunção. Disjunção, disjunção, conjunção. Eu estou em qual caso? Eu estou na distributiva da disjunção. Vocês sempre vão olhar aqui para o sinal que está dentro, certo? Isso daqui, esse sinal que vai ficar aqui dentro das duas chaves, será o sinal que vai ficar na frente do fator em comum. Qual que é o meu fator em comum? É a negação de P. Então, ó, negação de P. Eu olho para o sinal que está dentro. Pessoal, se eu tivesse aqui, ó, uma outra disjunção, isso daqui não seria distributiva, certo? Tomem cuidado, o sinal que tem que estar aqui é o da conjunção, quando a disjunção está dentro, e o oposto, quando a disjunção está dentro, você tem que ter a conjunção. E então eu tenho negação de P, coloco o sinal que está dentro, que é a disjunção, o ou, coloco aqui, ó, meu parênteses, eu tenho que, coloco o sinal que está entre um e outro, que é a conjunção, e coloco o R. Observe só, negação de P, ou, Q e R. Se vocês virem aqui, ó, não é a mesma coisa? P, ou, Q e R. Só que onde eu tenho P, eu tenho ele sendo negado. Então eu vou fazer a distributiva, eu vou ter, ó, P ou Q, não P ou Q, o sinal da conjunção, não P ou R. Certo? Então eu fiquei com isso daqui desse lado. Só que ainda não está na nossa cara, né? Não chegou aqui ainda em algo que a gente está buscando, que é equilibrar os dois lados da nossa dupla implicação. Pessoal, reparem mais uma coisa. O que nós temos aqui? Eu tenho uma disjunção e eu tenho algo sendo negado aqui na frente. Eu posso colocar isso como uma equivalência da implicação, esse segundo caso? Ah, professor, não está com a mesma cara. O não P, eu até concordo, está certo. A disjunção está correto. Só que meu Q não está igual. Eu tenho um Q, aqui ó, eu tenho uma proposição composta. Então o que a gente vai fazer? Vamos chamar aqui ó, de Q e R. Vamos chamar de uma proposição qualquer T. Eu posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. Então eu vou colocar aqui ó, que isso daqui é não P ou T. Agora sim, está na minha cara, né? Está na cara da equivalência. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a equivalência. Isso daqui é a mesma coisa? E P implica T. P implicando T. Ficou certinho? Tá certinho, né? Onde eu tinha o Q aqui, ó, eu substituí por T. Agora eu volto o valor de T. T não é a mesma coisa que Q e R? Então isso é P implica Q e R. Observe, P implica Q e R, P implica Q e R. Então nós chegamos na mesma coisa dos dois lados. Isso daqui também é uma tautologia. Então nosso gabarito está certo. Pessoal, é muito comum o CESP trazer esse tipo de questão aqui para solicitar tautologia. Eles trazem sem saber o valor lógico de cada proposição. Não interessa se a proposição P está dizendo que hoje é domingo, que amanhã estará chovendo, isso não interessa. O que interessa para vocês é aqui desenvolver na forma da álgebra e você chegar se é em uma tautologia ou se você cair em alguma contradição que não seja uma tautologia. Certo? Vamos passar para os dois próximos exercícios. Pessoal, de volta aqui então, mais duas questõezinhas que são cavernosas. Certo? Aqui eu tenho 4 proposições simples. Se eu fosse desenvolver a tabela verdade, eu teria um total de 16 linhas. E aqui eu tenho 3 proposições simples, P, Q e R. Se eu fosse desenvolver, eu teria uma tabela verdade com 8 proposições, com 8 linhas, aliás. Então, vamos começar desenvolvendo aqui, ó, quebrando cada um dos lados da nossa dupla implicação. Como que a gente geralmente começa esse tipo de questão? É fácil a gente olhar
identificar aonde tem uma distributiva, onde tem uma negação. Onde a gente consegue identificar isso mais fácil, a gente começa por aquele lado e tenta chegar no outro. Por exemplo, aqui eu bato o olho e eu consigo ver uma distributiva, certo? Eu tenho aqui, ó, P, P, aqui eu tenho um R e um S e tenho sinais sendo trocados. Olha só, eu tenho a conjunção, conjunção e aqui eu tenho uma disjunção. Então isso daqui é a distributiva da conjunção. Então eu tenho P, conjunção, R ou S. Certo? Então aqui eu tenho isso sendo desenvolvido. Depois eu tenho, ó, vou colocar aqui para facilitar. Então, Q, conjunção, R e S. Essa questão é um pouquinho mais difícil, porque a princípio vocês vão querer desenvolver essa distributiva. Se vocês desenvolverem essa distributiva, vai ficar um pouquinho mais difícil de vocês chegarem no resultado, mas tem como chegar também. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar R ou S de uma letra qualquer. Então eu vou colocar aqui, ó, R ou S, eu vou chamar de T. Posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. Então, essa proposição composta por R ou S, eu vou dar nome de T. Então eu tenho Q e T, ou P e T. Então observe que eu tenho, ó, conjunção, conjunção, disjunção. Tenho o T aparecendo aqui, o T aparecendo aqui, um Q e um P. O que isso é para mim? É a distributiva. Vocês não estão conseguindo enxergar? Pegam e façam a troca. Coloquem assim, ó, T ou Q. Posso trocar? Posso. A propriedade associativa deixa eu fazer isso daqui, tanto a propriedade associativa como a comutativa. Então, aqui eu tenho o ou, T e P. Certo? Se ficou mais fácil de vocês visualizarem com o T no início, porque aqui a gente geralmente joga a primeira letra para o início. Só que eu posso fazer essa troca, tanto no E como no O, eu posso trocar os fatores que não irá alterar o meu valor lógico. Então, isso daqui, ó, é a distributiva do T. O T está sendo distribuído. Então, ó, T, distributiva, né? Aliás, aqui, ó, o sinal de dentro, conjunção, Q ou P. Voltem o valor do T. Coloquem aqui, ó, R e S. Aqui eu substituo o T por esse valor, E, Q ou P. Eu tenho algo parecido no primeiro lado? Ó, não está tão parecido não, professor. R e S, tudo bem, está nessa ordem. O Q e o P aqui, eu posso mudar? Posso. Então, P ou Q é a mesma coisa que Q ou P. O valor lógico será o mesmo. E os dois estão sendo interligados pelo sinal da conjunção. Eu posso fazer a troca da ordem? Posso colocar o R e o S lá no início? Posso, sem problema nenhum. Isso daqui, ó, são equivalentes. Então, é uma tautologia. Eu tenho algo, do outro lado eu tenho esse mesmo algo e eles estão interligados pela dupla implicação. Professor, é só na dupla implicação que isso daqui funciona? Se eu tenho algo de um lado, algo do outro lado e tenho o conectivo no meio, somente na dupla implicação isso vai ser verdade? Bom, é só vocês raciocinarem. Vamos ver na conjunção. Se eu tenho algo de um lado, por exemplo, verdadeiro e verdadeiro, eles estão sendo interligados pela conjunção, isso daqui vai ser verdadeiro. Agora, se eu tenho um falso, falso e falso, isso daqui vai ser verdadeiro? Não, vai ser falso. Se eu tenho um falso no meu resultado, isso será uma tautologia? Não, não será uma tautologia. Então, se eu tenho algo de um lado e algo do outro, eu não posso dizer que é uma tautologia. Agora vamos ver para a disjunção. Se eu tenho verdadeiro de um lado, eu tenho que ter verdadeiro do outro, porque eles são iguais. Eu vou interligar pela disjunção, não pela conjunção. Eles estão interligados pela disjunção. Verdadeiro ou verdadeiro, isso daqui é igual a verdadeiro. Até aqui tudo bem. Agora, se eu tenho um falso de um lado, eu tenho outro falso do outro lado, porque eles são iguais. Eles estão interligados pela disjunção. Isso daqui vai ser falso. É o único caso onde a disjunção é falsa. Se eu tenho a implicação,
eu tenho verdadeiro implicando em algo verdadeiro. Isso daqui vai ser verdadeiro. Agora, se eu tenho falso implicando em falso, isso daqui também vai ser verdadeiro. Se eu tenho a dupla implicação, a gente já sabe que dá certo, mas eu tenho verdadeiro, dupla implicação para verdadeiro, será verdadeiro. Falso, dupla implicação para falso, será verdadeiro. São os dois casos em que a dupla implicação é verdadeira. Então, esse macete de que se eu tenho algo de um lado e eu tenho esse mesmo algo do outro lado, é uma tautologia, só dá certo na implicação e na dupla implicação. Não vão me colocar isso daqui, utilizar esse mesmo método para a conjunção e a adjunção como conectivo principal. Isso não dá certo. Você só pode garantir que é uma tautologia se você tiver uma implicação ou uma dupla implicação, hein? Pelo amor de Deus, não vão me errar isso daqui. Vamos fazer a questão de baixo? Então, com o quadro limpo, o que nós temos? P e Q, ou R, ou Q. C e somente C, P ou R ou Q, E, R ou Q. Como que nós podemos resolver isso daqui? Essa questão tem vários meios de você resolver. Você pode chamar R ou Q de uma variável e fazer a distributiva e tentar chegar em algo parecido aqui. Mas o que eu acho mais fácil, o que visualmente me atrai mais aqui, é fazer essa distributiva e depois fazer essa distributiva para tentar chegar em algo aqui. Porque aqui está um pouco mais desenvolvido, aqui tem mais proposições. Então será mais fácil nós partirmos daqui e chegarmos aqui. Quer dar uma olhada? Vou fazer a distributiva do R. Eu vou ter R. Aqui eu estou fazendo a distributiva da adjunção R ou P, E, R ou Q. Isso tudo distributiva com o Q. Professor, mas eu posso fazer essa distributiva agora novamente? Eu já tenho uma proposição composta aqui. Pode. Se está difícil de você visualizar, chame isso daqui, por exemplo, de T e aqui de V. Então você fica com T e V ou Q, certo? Então você faz a distributiva, não tem problema nenhum. Eu vou fazer com o que já está aqui, ó. Eu vou distribuir o Q aqui e vou distribuir o Q aqui. Então eu vou ficar com o Q, coloco o sinal que eu estou distribuindo, o OU, e coloco o restante que está aqui dentro. R ou P. Mantenho o sinal e agora distribuo novamente o Q. Eu fico com Q, coloco o sinal que eu estou distribuindo, ou R ou Q. Isso tudo, C e somente C, que eu tenho aqui do outro lado. Pessoal, o que nós podemos fazer aqui para igualar os dois lados? Primeiro, aqui eu tenho um Q, aqui eu tenho um Q. Eu tenho um R, tenho um R, tenho um P, tenho um P. Eu posso reordenar isso daqui. A propriedade associativa e a comutativa me permitem fazer isso. Então eu tenho um P ou R ou Q. Então eu posso fazer isso tranquilamente. Agora eu tenho o mesmo sinal, certo? Está ficando com a mesma cara, não está? Só que aqui eu tenho dois Qs. Eu tenho um Q e um R, e aqui eu tenho somente um Q. Pessoal, aqui está o pulo do gato dessa questão. Q ou Q não vai ter o mesmo valor lógico do Q? Ah, professor, não sei. Observe só, se o Q for falso, então ó, eu vou ter aqui, ó, o primeiro caso, se ele for falso. Eu tenho falso ou falso. Isso daqui vai dar o quê? Falso. Se ele for verdadeiro, eu tenho verdadeiro ou verdadeiro. Isso daqui vai me dar verdadeiro. Então eu posso cortar esses dois Qs e deixar somente um. Então eu tenho aqui, ó, Q ou R. Ou R ou Q, tanto faz. A ordem aqui não altera o valor lógico no final. Então vamos colocar aqui, ó, para ficar igual. Então eu tenho R ou Q e P ou R ou Q. Então eu cheguei que os dois lados são iguais e nós temos aqui outra tautologia. Compreenderam? Pessoal, isso daqui vocês podem fazer tanto na conjunção como na adjunção. Se nós tivermos aqui, ó, Q e Q, observe só, se o Q for verdadeiro, eu tenho verdadeiro
e verdadeiro. Isso daqui vai ser verdadeiro. Se for falso, eu tenho falso e falso. Vai ser falso. Então, se eu tivesse 50 Qs aqui, Q e Q e Q e Q e Q e Q, vários Qs, sempre colocando o mesmo sinal, eu posso reduzir a somente um Q. Se eu tivesse S ou S ou S ou S ou S, vários S's sendo aplicado à adjunção, eu poderia colocar como somente um S. E se eu tivesse Q ou Q ou Q e S e S. Vocês repararam que eu troquei o conectivo? Então, esses 3 Qs aqui, ó, eu posso agrupar em somente um. E os 2 S's eu posso agrupar em somente um S. Então, eu tenho aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Q e S. Certo? Vamos dar sequência. A gente tem nosso último exercício aí. Eu trouxe 5 exercícios para essa aula, que é uma questão aplicada para o cargo de agente de Polícia Federal do CESP. Pessoal, então a questão que o CESP trouxe para a gente, descobrir se era uma tautologia ou não, tem 3 proposições simples, P, Q e R, e diz P e Q e R implica P ou Q é uma tautologia? Mas, professor, aí tá difícil. Por quê? Porque eu não tenho uma dupla implicação, eu tenho apenas uma implicação simples. Bom, se eu conseguir equilibrar os dois lados, certo? Eu tenho certeza que é uma proposição, que é uma tautologia. Porém, eu não tenho equivalência nenhuma aqui sendo trabalhada. Repare se vocês veem a cara de alguma equivalência, de alguma negação, da propriedade distributiva. Não, vocês não vão conseguir chegar. Para resolver questões de implicação, a gente tem um outro macete. Não é bem um macete, mas é um modo de resolução. Quando que a implicação é falsa? Certo? Olhem nessa questão como dessa forma aqui, ó. Quando que a implicação é falsa? Bom, na tabela verdade da implicação, eu só tenho um caso que ele é falso. É quando ele vai na festa. Se você não sabe esse macete do vai na festa, dá uma olhada lá na terceira aula do nosso curso completo lá do raciocínio lógico matemático e você vai entender. Do vai fuder, fudeu, ou de é falso quando vai na festa. Então, se eu tiver um verdadeiro mais um falso, eu tenho certeza que isso daqui é falso, e se ele for falso, ele não é uma tautologia. Em todos os outros resultados, aqui, eu terei verdadeiro. Somente nesse caso que eu tenho falso. Então, se eu conseguir chegar que esse lado é falso e que esse é verdadeiro, eu tenho certeza que isso daqui não é uma tautologia. Agora, se isso daqui furar, sempre que eu tentar colocar aqui um falso, eu chegar aqui isso daqui também é falso, aí será uma tautologia. Porque não tem como eu garantir a existência desse caso. Se você não entendeu, você vai entender agora. Ó. Vamos supor que esse lado aqui seja falso. Para que isso daqui seja falso, o que deve ocorrer? Bom, eu tenho uma disjunção aqui dentro. Quando que uma disjunção é falsa? Quando os valores lógicos que compõem a disjunção são falsos. Então eu terei que ter P sendo falso e Q sendo falso, para que isso daqui seja falso. Se um dos dois for verdadeiro, isso daqui já não vai ser falso, vai ser verdadeiro. Então eu tenho aqui, ó, falso ou falso, certo? Que vai me resultar em um falso. Só que eu já setei os valores lógicos de P e de Q. Se eu coloquei o valor lógico aqui, eu tenho que colocar desse lado. Então eu tenho, ó, falso e R. R eu não sei o valor lógico. Isso daqui é uma tautologia? Eu ainda não sei. Aqui eu tenho um falso desse lado. Observe só, aqui eu tenho uma conjunção, outra conjunção. Sempre que eu tenho um falso na conjunção, ela será falsa, não será? Por quê? Porque a conjunção só é verdadeira se todos os fatores forem verdadeiros, se todas as proposições tiverem valores lógicos sendo verdadeiros. Então aqui, ó, isso daqui vai ser igual a falso, porque eu já tenho um falso aparecendo na minha conjunção. Então eu não consigo garantir a existência do valor lógico verdadeiro implicando em falso. Eu não consigo tornar essa proposição falsa. Consequentemente, se eu não consigo tornar falsa, isso daqui é uma tautologia e o gabarito está certo. Pessoal, entenderam o método de resolução aqui? Se eu conseguisse chegar aqui em um verdadeiro, por exemplo, se aqui eu tivesse verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, eu teria
a possibilidade de ter isso daqui falso. Só que como eu não consigo isso daqui, eu não consigo dizer nunca que essa proposição é falsa. Então ela sempre será verdadeira, e se ela sempre será verdadeira, ela é uma tautologia. Pessoal, finalizando então, aí no material, eu até brinquei com vocês, que vocês já devem estar pulando da cadeira pedindo para mostrar o macete de substituir tudo por falso e chegar em um resultado verdadeiro, para garantir uma tautologia. Tome cuidado com esse macete. Se você não conhece, eu vou mostrar. Caso você já o conheça, fica ligado que nem sempre ele dá certo. E eu vou mostrar por que ele não dá certo. Mas se você não conhece, vamos limpar o quadro e vamos voltar com uma proposição aqui que a gente já trabalhou. Então, pessoal, voltando com aquela primeira proposição que nós trabalhamos, que nós demonstramos a tautologia através do método aqui das equivalências, das distributivas e das negações, a gente tem um macete. O que diz esse macete? Eu vou colocar que todas as proposições são falsas, ou seja, P é falso, Q é falso. Se eu tivesse mais proposições R, S, T, eu vou chamando todas elas de falso. E aí eu venho e substituo na minha proposição original e tento chegar em um resultado verdadeiro. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o P é falso, então eu tenho não falso ou falso, C e somente C, não falso e não falso. Não falso é o quê? É verdadeiro. Verdadeiro ou falso, C e somente C. Não falso é verdadeiro e não falso é verdadeiro. Bom, falso ou verdadeiro? Isso é verdadeiro, C e somente C. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Aqui nós temos verdadeiro, C e somente C, o resultado disso é verdadeiro. Então, caso eu tivesse aqui, ó, falso, C e somente C, falso, eu teria um resultado verdadeiro. Eu posso ter essas duas possibilidades no final da dupla implicação. Verdadeiro com verdadeiro e falso com falso. Pessoal, faz esse macete aqui a rodo, adoidado. Todas as proposições que aparecem, eles substituem tudo por falso. Se chegar no resultado verdadeiro, eles marcam que é uma tautologia. Pessoal, toma cuidado ao utilizar isso daqui, porque ele dá certo quando a gente tem uma dupla implicação. Por exemplo, em uma implicação, ele já pode não dar certo. Ele pode dar certo e pode não dar. Quer ver? Tem até um exemplo aí no material de vocês, que é com a seguinte proposição. P e Q implica R. Certo? Vamos fazer a demonstração aqui, ó, desse caso, para a gente ver como que esse macete falha. Então, aqui comigo, olha só. P e Q implica R. Eu vou chamar P de falso, Q eu vou chamar de falso, implicando R, R eu vou chamar de falso. Então, eu tenho falso e falso, implicando em algo falso. Bom, falso e falso será falso. Implica falso. Numa implicação, se a primeira é falsa, automaticamente o resultado é verdadeiro. Então vocês fazem um macete, vocês chegam em um resultado verdadeiro e aí vocês falam, é uma tautologia. Porém, reparem bem, ó, vamos desenvolver a tabela verdade disso daqui. Ó. P, Q, R, P e Q, P e Q, implica R. Então, o que nós temos? Verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P e Q, estou olhando para essas duas. Somente será verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Verdadeiro, verdadeiro. A partir daqui eu tenho falso, falso. E aqui todas as outras sendo falso. P e Q implicando R. Então eu vou olhar isso daqui implicando nessa proposição. Se a primeira proposição é falsa, automaticamente o resultado é verdadeiro. Então aqui, ó, a primeira proposição é falsa, todas elas são verdadeiras. Ah, tá com cara de tautologia isso daí, hein, professor? Verdadeiro implicando em verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro implicando em falso é falso.
É o caso do vai na festa. Certo? Então, o que nós temos? Temos um caso em que o nosso macete falhou. Se ele falha para um, automaticamente eu não posso dizer que esse macete vale para todos, certo? Então, basta demonstrar que ele não funcione para a gente negar que ele é um macete que funcione sempre. Pessoal, novamente, o que eu disse? Eu disse, esse macete funciona de vocês substituírem tudo por falso e chegar em um resultado verdadeiro na dupla implicação. Toma cuidado na prova de vocês, certo? Se aparecer uma implicação, qualquer que seja, não precisa ser o conectivo principal, já há a possibilidade dele falhar. Se vocês tiverem somente conjunções e disjunções e a dupla implicação, ele vai funcionar. Se você tiver uma implicação em qualquer parte da sua proposição composta, ele pode falhar. Certo? E com isso, a gente finaliza a parte aqui de tautologias que eu queria trazer para vocês. Certo? É uma parte bem bacana, não somente para resolver os exercícios de tautologia, mas para resolver os outros exercícios de álgebra das proposições, a parte de negações, equivalências e a propriedade distributivas são muito importantes, certo? Então fica ligado no conteúdo. Pessoal, que vocês já estão estudando aí, já estão na reta final, batam firme em cima dos exercícios, certo? Quem não compreendeu isso daqui, quem ficou perdido em falar, professor, ainda não domina essa parte aí da negação, não vi direito, vai lá na terceira aula do nosso curso completo de raciocínio lógico matemático, que lá é esmiuçado toda essa parte de equivalência, de negação. Distributiva lá eu passei um pouquinho por cima, eu só comentei que existia, mas não fiz muitas demonstrações e não as utilizei. Então eu deixei para trazer aqui nessa aula. Então eu finalizo por aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos que vocês estão estudando aí nas redes sociais, para que eles também tenham acesso ao material, ao conteúdo, e garre firme nos estudos que a sua aprovação vai chegar. Um abraço e até mais. Operação aqui, operação é. Eu teria que explicar aqui, elas poderiam ser tratadas todas em uma aula só. Só que é muito conteúdo para a gente ver em uma aula.